O Americano, de Henry James. Publicado pela primeira vez em 1877, O Americano talvez seja o primeiro romance conhecido, marcante na carreira do James. Depois ele irá escrever outras coisas famosas, inclusive o seu romance mais famoso, Retrato de uma Senhora, já da década de 1880, e os seus famosos romances do final da sua carreira. Aqui a gente tem já o James enveredando por aquele que vai ser o seu tema de toda a sua obra, mesclado com outras coisas, que são as relações internacionais. Americanos que vão para a Europa, europeus que vêm para os Estados Unidos. Esse tipo de situação é bastante comum ao longo da obra do James. Das primeiras obras, como a gente vê nesse aqui, até as obras finais, como em Os Embaixadores. E aqui a gente tem esse americano, Christopher Newman, que é um made self-man, né? Um homem que se fez por si mesmo, como dizem os americanos. E depois dele ter feito a sua fortuna durante muito tempo, por volta dos seus 35, 36 anos, ele resolve fazer uma viagem para a Europa, tentar conhecer alguma coisa além daquilo que ele vinha fazendo, que era ganhar dinheiro, que agora ele já tem muito. E aí a gente tem essa relação dele, americano, com a sua posição otimista, espontânea, aberta, não propriamente ingênua no caso do Newman, porque ele é um homem de negócios, ele não é um homem ingênuo, mas ele está, vamos dizer, despreparado para algumas das formas como certos europeus com os quais ele vai ter contato agem. Porque são pessoas tão preconceituosas, já que o Newman ele é um comerciante, ele não é um homem de sangue azul, ele não é um nobre. Pessoas tão preconceituosas que chegam, como a gente vai descobrir, a ir contra as suas regras de honra. Pessoas que chegam a tal ponto no seu preconceito de classe que elas criam situações, criam uma artimanha, um jogo para conseguir voltar atrás naquilo que haviam combinado. Mas isso seria uma desonra. Só que elas são demasiado orgulhosas para admitir isso. Elas têm que contornar determinadas situações por causa do seu extremo preconceito, do qual o Newman vai ser vítima. É interessante porque eu estou acostumada com as obras do James, já li muitas, e esse é o primeiro livro em que eu leio, em que você tem um personagem masculino, um personagem de primeiro plano, que ele consegue atravessar uma situação muito difícil, que eu costumo chamar que são os cataclismos na vida dos personagens do James, né? Dos seus protagonistas em vários livros. Ele consegue atravessar essa situação dolorosa que divide a vida dele no antes e no depois e sobreviver a isso. E eu nunca tinha visto um personagem masculino do James passar por isso e sobreviver. Eu sempre tinha visto as suas heroínas, as mulheres, atravessarem aquilo que eu tenho chamado de cataclismos, de grandes situações dramáticas, de momentos dolorosos, que são verdadeiras tempestades na vida do personagem, e elas, personagens femininas, sobreviverem. Esse é o primeiro personagem masculino do James que eu vejo sobreviver ao cataclismo. Muito ferido, muito machucado, mas sobrevivente. Aqui eu também fui confrontada com uma coisa que eu não queria acreditar que era isso, mas eu comecei a desconfiar que era, e até o final eu não encontrei outra conclusão senão dizer isso, que a gente tem aqui aquela triste situação, dolorosa situação, trágica para o personagem, para o Newman, que é de uma pessoa forte se apaixonar por uma pessoa fraca. A gente tem isso no Christina Lavranzater, da Sigrid de Sete, só que é o contrário. Você tem uma mulher forte se apaixonando por um homem fraco. Isso nunca dá bom resultado. E aqui você tem um homem forte, que é o Newman, se apaixonando por uma mulher fraca. Eu não queria chegar a essa conclusão, mas eu cheguei até o final e não vi nenhuma justificativa para o comportamento da Claire de Bellegarde, que é a mulher pela qual ele se apaixona. Se apaixona assim profundamente, intensamente, querendo colocar o mundo aos pés dela. E ela só tem que dar um passo
e ela não é capaz de dar esse passo. Num dos momentos mais dramáticos do livro, ela chega a dizer para ele que ela é uma mulher fraca e comum. E a gente descobre que isso não é modéstia da parte dela. Ela realmente é uma mulher fraca. Porque ela só precisava dar um passo. Ela só precisava segurar na mão desse homem tão loucamente apaixonado por ela e dar um passo. E ela prefere, dentro da trama, tá? Dentro da situação aqui, que eu estou dizendo isso, ela prefere se enterrar viva do que dar esse passo. Ela não é corajosa, ela não é forte o bastante para dar esse passo. E essa é a grande tragédia, eu acho, da vida do Newman. A grande dor, porque ele não precisaria ter passado por isso. O James tem o poder, esse não é o primeiro livro dele que ele faz isso comigo, de você ler e se comover muito, chorar, sem que ele use nenhuma frase, nenhuma palavra que você possa dizer que é grandiloquente ou piegas. Ele vai construindo as cenas, você como leitor vai lendo, ele vai desenvolvendo o diálogo, ele termina a cena ou o capítulo e aí você vê que você está chorando e nem tinha percebido. Isso me aconteceu mais de uma vez durante a leitura de O Americano. É um lindo livro, mas é um livro que realmente a gente chora muito. Também é um livro em que o James usa as suas próprias teorias do romance, porque ele acreditava que você podia usar tudo na literatura, inclusive elementos de folhetim, elementos de histórias que você encontra em telenovelas e tal, porque você tem aqui, né, um determinado momento em que a gente fica sabendo que existe um segredo infame na tão respeitável família dos Belegard. Você tem esse elemento que é um elemento usado no gótico, é um elemento usado muito em folhetim. E o James não se desculpa por usar, porque ele acreditava que como escritor você pode usar tudo, todos os recursos. Você só tem que fazer o tratamento certo. E isso a gente percebe que ele faz. Ele tem um desenvolvimento de cenas, inclusive num capítulo em que a gente vai ficar sabendo, afinal, qual é esse segredo, que a condução do capítulo, a forma como ele começa, a forma como ele escreve as últimas linhas do capítulo, e aí você termina e começa o capítulo seguinte, é assim, magistral. Coisa de artista, de alguém que realmente se preocupava com o estilo, com a qualidade da escrita. Não é o tema, como ele mesmo dizia. Não é o tema que importa, é o tratamento.